Olá, hoje nós vamos dando sequência aos nossos estudos do Evangelho de Jesus e sua conexão com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos avaliar, estudar, refletir a respeito do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este capítulo, ele vem trazer à luz um dos princípios fundamentais, dos postulados fundamentais da doutrina espírita, que é o princípio da reencarnação, é o princípio da pluralidade das existências. No vídeo de ontem, a gente já avaliou, já estudou um outro princípio fundamental, que é o da pluralidade dos mundos habitados. E ele vem, todos esses princípios, ele vem baseados num outro princípio fundamental da doutrina espírita, que é o da existência dos espíritos, de que somos espíritos. Então, a partir do princípio de que nós somos espíritos, fica mais fácil a gente compreender o princípio da pluralidade dos mundos habitados, ou seja, no desencarne do espírito, ao espírito deixar a carne, ele habitará um outro mundo, uma outra esfera, um outro orbe, um outro planeta, uma outra dimensão. E esse princípio de hoje, que é o princípio da pluralidade das existências, de que na afirmativa de Jesus ele nos fala que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele está baseado na existência do espírito. Então, esse princípio da pluralidade das existências, o princípio da reencarnação, na verdade, ele havia no Evangelho, no texto sagrado da Bíblia Sagrada, originalmente, apenas no Concílio Ecumênico de Constantinopla, no ano 553, isso foi retirado do texto pelo imperador Justiniano e sua esposa Teodora. Na verdade, não foi o princípio da reencarnação que foi retirado, mas sim a doutrina da pré-existência do espírito. Ou seja, antes da concepção, o espírito já existia. Então, isso é que foi condenado e que foi questionado e que foi retirado. Embora isso já tivesse sido afirmado no Velho Testamento, em Jeremias 1:5, quando ele diz que antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses do ventre da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. E ainda no Novo Testamento, Jesus fala da pré-existência do Espírito, quando ele diz em João 8:58, dizendo que, em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, falando da pré-existência do Espírito de Jesus, governador planetário, que antes que Abraão viesse a ser chamado para reencarnar no orbe terrestre para cumprir a sua missão em Jerusalém, entre os judeus, ele já era, porque Jesus é governador planetário há 4,6 bilhões de anos. É isso que nos ensina a nossa doutrina espírita. Pois bem, no Evangelho de Jesus, a gente encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 27 a 30, e em Mateus 16, versículos de 13 a 17, a seguinte passagem que fala sobre a questão da reencarnação, quando diz: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus:
Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Revela aqui nessa passagem também um outro princípio fundamental da doutrina espírita, que é o princípio da comunicabilidade dos espíritos. Jesus revela aqui a questão da existência da mediunidade, quando ele fala que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Mas isso é assunto para outro capítulo. Uma outra passagem do Evangelho, que está lá em Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 16, e em Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9, Jesus diz o seguinte: nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e o seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitaram. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. E aí, outra passagem que está em Mateus capítulo 17, versículos de 10 a 13, e em Marcos capítulo 9, 11 a 13, após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como se lhe aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. A explicação que segue no Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso Kardec, é a seguinte: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e de sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que em nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João Batista não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. E tem uma outra passagem, que é o que dá origem ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a seguinte: ora, entre fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhes disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, eu te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu de que te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Responderam Nicodemos: como pode fazer-se? Jesus lhe observou, pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas, digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos e que damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crerias quando vos fale das coisas dos céus? Isso está em João, capítulo 3, versículo 1 a 12. E segue esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nos tópicos seguintes, que eu vou só citar para vocês, se quiserem estudar e se aprofundar. O capítulo 4 da parte 2ª de O Livro dos Espíritos fala sobre a questão da reencarnação, que aí, num determinado momento, se Nicodemos era doutor da lei, não poderia compreender as coisas ao tempo de Jesus, num determinado momento, quando se faz luz sobre o pensamento da humanidade e a gente descobre que nós somos espíritos reencarnados e que, ligando o espírito ao corpo durante o seu processo reencarnatório, existe um elemento intermediário chamado perispírito. Na compreensão dessa ligação, desse fenômeno da pré-existência do espírito, das memórias do perispírito, a ciência humana, quando descobrir, irá entender toda a justiça divina. Então está aqui as informações que Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, nós não nos tornaremos perfeitos em uma única existência, em uma única encarnação. Nós temos encarnações sucessivas para atingirmos o grau de nossa perfeição. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito, depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. A alma então passa por muitas existências corporais? Sim, todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Parece resultar daí, desse princípio, que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. E segue Kardec com as suas questões, como na 167, quando pergunta qual o fim objetivado com a reencarnação. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? É ilimitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. É invariável o número de encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha mais depressa e há muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. O que fica sendo o espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai sempre deixa aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Portanto, meus amigos, está aí esse maravilhoso princípio da nossa doutrina, o princípio da pluralidade das existências, o princípio da reencarnação, onde se funda, onde se manifesta a justiça de Deus, para que a gente compreenda que somos espíritos, que não nascemos no berço e que não morreremos no túmulo. Que aprendamos esse princípio e entendamos
que é a manifestação da justiça de Deus, nos explica todos os fenômenos da necessidade que temos de nascer novamente da água e do Espírito, até que atinjamos a plenitude do Espírito. Que Jesus nos abençoe e que possamos sempre compreender em espírito e em verdade todas as leis que regem o nosso universo.